tudo bem com vocês? Eu sou o Oliveira e seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal. E sempre nesse formato nosso de sempre, de todos os outros podcasts do canal. Sempre mantendo a descrição, mantendo o anonimato atrás da câmera. Poderia estar aí na frente aí, mas eu não sei se me sentiria bem, né, por me expor. Eu sou uma pessoa bem discreta, não gosto de chamar muita atenção. Então não sei se eu estaria bem aí na frente. Mas a gente vai fazendo o conforme dá. Quem sabe algum dia eu consiga mudar para uma região mais tranquila, uma cidade bem pequena. Eu acho que aí eu ficaria mais confortável em estar aí na frente olhando diretamente para vocês. Não que seja uma coisa assim que eu tenho, nossa, mas a gente não sabe, né? O nosso país está bem complicado ultimamente. É, tanto cenário econômico como político, tá tudo um caos, tá tudo com incertezas para tudo que é lado. Então eu prefiro manter meu anonimato, vai que de uma hora para outra aí um sobrevivencialista pode ser taxado de alguma coisa, taxado daquilo lá. Então eu prefiro manter o meu anonimato por enquanto. Quem sabe algum dia eu me sinta confortável de estar aí aí na frente olhando diretamente para vocês. Bem que isso daí, minha cara feia aí na frente, não vai influenciar em nada no conteúdo. Mas, quem sabe? Então, por enquanto, a gente vai levando assim mesmo. Tem alguns assuntos para falar aqui nesse podcast o podcast do canal. Porém, já adianto, queria estar fazendo muito mais vídeos. Só que tá bem complicado o horário, tá bem complicado poder fazer. Como eu não trabalho registrado, eu trabalho, vamos dizer, freelance, trabalho por conta. Presto alguns serviços, tenho algumas empresas que me chamam, outras pequenas, umas um pouco maiores, fazer alguns serviços sempre relacionados ali à manutenção de elétrica, de tudo mais. Eu já comentei em outros podcasts. Então, tem dias da semana que eu estou com horário para gravar. Não, porque não tem serviço, não vou trabalhar. Mas infelizmente, como eu disse, minha casa é bem pequenininha, um espaço que eu tenho é um espaço meio apertado ali, fica perto da sala e as crianças não tá tendo aula, né? Já faz um ano e pouco e eu não consigo gravar. Mesmo tentando, eu tenho criança pequena ainda com 3 anos. Então, eu mesmo tentando fazer, eles não conseguem ficar quieto. Então, eu fico devendo um pouco de vídeo aí pro canal. Até mesmo conteúdo, a gente para gravar precisa ter as coisas para poder mostrar, para poder apresentar até a ideia. Só o vídeo falado assim, não acho muito interessante, porque eu acho que fica meio chato, né? Então eu prefiro estar ali mostrando algum conteúdo, mostrando alguma dica, alguma coisa, algum projeto, para vocês até mesmo poder tirar ideia em cima daquilo ali que tá vendo. Pelo menos eu faço isso, de muito conteúdo que eu assisto, e eu costumo olhar aquilo ali e ver a funcionalidade daquilo lá. E quem sabe, talvez, aproveitar alguma parte do que está sendo mostrado lá e adicionar ali, modificar e usar na minha rotina ali, no meu dia a dia, até mesmo nas preparações. Então, prefiro fazer assim. Então, faço podcast de vez em quando para poder conversar com vocês aí. Seria uma espécie de uma live para poder conversar. Infelizmente a live no momento eu não tenho como fazer, então faço esse podcast para conversar com vocês. E sempre lembrando que deixa aí nos comentários aí o que vocês quiserem conversar, quiserem um assunto talvez para uma próxima live não, um próximo podcast, deixa aí nos comentários aí. Garanto que vou ler e se der, com certeza irei falar e fazer e tudo mais. Beleza? Então tem alguns assuntos para falar. Ultimamente, principalmente agora nessa época, né? Tá um frio lascado, já tem 1 ou 2 semanas aqui na minha região, moro no Paraná, que tá muito, muito frio.
Então, eu tô velho já, então não gosto de frio. Já teve minha época que eu gostava de frio. E como sobrevivencialista, a gente vai avaliando todo tipo de cenário. Estamos sempre ali. Calor demais, você vê lá na gringa lá. O calor tá arregaçando lá. Eu não lembro certa cidade lá que pode entrar em colapso por causa do calor, porque pode faltar energia. Tá todo mundo usando o ar-condicionado nas casas, porque o calor está muito forte e está sobrecarregando o sistema. Então pode dar um apagão lá. Você vê como é que é o negócio. Aqui está muito frio. Eu queria ter condição de poder ter um aquecedor em casa, mas a conta de luz tá um horror. Tá muito, muito caro. Você vê, antes dessa bandeira entrar, a minha conta de luz já era cara, tá? Agora, por causa do inverno que chegou, automaticamente você já eleva um pouco a temperatura do chuveiro. E aqui em casa são 5 pessoas, então são banhos ali e sempre aumenta um pouco. É TV ligada 24 horas por causa de criança, que se não tivesse na escola, essa TV estaria desligada. Então, tá bem complicado. Infelizmente, como eu disse, queria ter um aquecedor. Mesmo que eu tivesse aquecedor, aquecedor não é caro, é barato. Hora de ligar ali, infelizmente, ia pesar lá no final do mês para pagar a conta. Lá, o pessoal pode faltar energia porque estão sobrecarregando com o ar-condicionado. Aqui a gente passa frio porque não consegue pagar a conta no final do mês. É tudo uma coisa. Então, como eu disse, uma onda de frio lascada. Nossas casas aqui, pelo menos minha casa é de alvenaria, cimento. Não é uma casa que gela, 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 gela. Apesar de tomar sol, tudo, aqui dentro parece uma geladeira no inverno. E não é a nossa casa, nossas casas, pelo menos a minha aqui, não é adaptada para ter frio, um frio extremo, extremo. Hoje mesmo deu menos que 2 graus lá fora, 7 horas da manhã. Tá tendo geada. Semana passada, se não me engano, teve 2 dias de geada. Amanhã vai ter geada também. E com isso daí a gente vai sofrendo aqui. Ainda mais quem tem criança pequena, sabe o que eu tô falando. A gente vai sofrendo e vai se arrumando e vai tentando. Mas é complicado. Esse friozão tá bem complicado manter ali um certo conforto. Aí a gente pensa a longo prazo. Imagine uma onda de frio muito grande, né? Até mesmo para, mesmo com blusa, tudo é bem complicado. Eu sempre fico pensando nisso, calor demais, muito complicado. A pessoa passa mal também. E frio demais, também complicado. Os extremos são bem complicados, né? Então tô aí, estressado com esse frio, maledeto, tá? Tem mais alguns assuntos para falar. E sempre lembrando aí, ó, qualquer coisa deixa nos comentários aí que eu converso com vocês aí, respondo. Se tiver tempo, eu respondo o que for para responder também, beleza? Falando, o pessoal perguntou, sempre no meu estoque, eu faço sempre um estoquezinho de comida, de alimento. Não é, tá muito longe de ser o ideal ainda, mas eu prefiro ter aquilo ali como uma reserva e numa hora, vai que acontece alguma coisa do dia para noite, você não está totalmente desamparado, você tem uma reservinha ali. E essa reserva hoje tá bem complicada a manter porque o valor de tudo subiu, tá tudo muito caro demais. Tá tudo, eu já falo em todo podcast, eu costumo falar, pô, foi no mercado, tá caro, diminuiu a embalagem, tá mais caro, sempre a mesma coisa, né? Então, continua a mesma coisa também, mas eu já faço o estoque, a preparação de armazenamento de alimentos já há muitos anos. Teve época de estar um estoque mais legal e teve épocas de estar bem baixo e assim por diante. Logo lá no começo, lá em 2012, que ia ter aquilo lá, nossa, eu tinha um estoque legal até, do básico ali, do sobrevivencialista, que na época era estocar arroz em garrafa PET e enlatado. Porém, no enlatado nunca gostei de muita coisa, então eu tinha ali muito arroz estocado, macarrão nem tanto, porque eu lembro que eu tinha bastante arroz, muitas garrafas PET cheias de arroz.
e muita comida enlatada que eu tinha era almôndegas, alguma coisa de almôndegas, feijoada, eu acho que salsicha também tinha alguma coisa, e atum, milho e sardinha tinha muito. Naquela época eu tinha muito de verdade. Numa das contagens que eu fiz, logicamente eu tinha um espaço para guardar isso daí. Eu não tinha filhos ainda. A última contagem que eu fiz, tranquilamente, mais de 100 latas de atum. Brincando, mais de 100 latas. Milho, então, muito milho e sardinha. Tranquilamente, aí umas 300 latas no total tinha. Com muito arroz, essa era a base da preparação naquela época que eu estava conhecendo o sobrevivencialismo. Comida, milho, atum, sardinha e arroz em garrafa. Não tinha o extra do gás, não tinha meios alternativos para poder fazer a comida, né? Você pensava nisso daí. Tinha espaço para poder guardar. Eu já guardava, naquela época lá, eu guardava em garrafa de mercado, em caixa de mercado, sabe essas caixas quando você faz compra que eles entregam na sua casa? Tinha isso empilhado. Aí tinha uma época que eu tinha muito atum. O atum redondinho dava certinho naqueles canos de 100 de PVC. Eu comprava aquela barra de cano e mandava entregar e ia cortando assim no formato 1,5 m. Ali onde adaptava no canto ali. E ia colocando atum ali, marcava ali mais ou menos a validade igual, colocava tudo ali, empurrava o cano pro lado. Enchia outro e ia. Usei nesse armazenamento por muito tempo. Depois de um tempo, aí consegui comprar um armário multiuso e comecei a guardar lá. Porém, o armário multiuso ele não é muito reforçado. O que acontece? Você coloca muita lata nele e ele empena. E foi isso que aconteceu. Armário novinho, bonitinho. Mas imagine lá esse armário com 200, 300 latas lá dentro. Ah, não teve, empenou, entortou tudo. Tive que reforçar ele e por isso foi, por muito tempo foi assim. Aí devagarinho foi mudando as coisas. Hoje o armazenamento que eu faço em baldes, que nem eu já mostrei em vídeos passados aí, baldes desse de guardar comida. Eu ponho ali, cabe muita coisa e vou empilhando em canto de sala, vou empilhando atrás de guarda-roupa, do lado de guarda-roupa, atrás de porta. Minha esposa fica doida com isso. Mas, como eu disse, a casa é pequena e vamos guardando, vamos armazenando onde dá. Bem que não tenho tanta coisa hoje, mas vamos armazenando onde tem. E o espaço também da casa diminuiu bastante depois que meus filhos nasceram. Como eu disse, naquela época lá tinha bastante coisa, mas eu tinha um botijão de gás só. Não, se acabasse a luz, acabasse o gás ali, o que adianta ter um monte de arroz, não ia ter como cozinhar, entendeu? Hoje não, hoje o negócio já é diferente. Tem ali vários tipos de fogareiro, inclusive muitos fogareiros a álcool que dá para fazer. Tenho a reserva dos botijões de gás. Inclusive eu preciso abastecer, eu não gosto de ficar com eles. Sempre que acabou, a gente vai lá e tenta comprar um. Não é sempre que dá para comprar, mas que nem esvaziou um. Eu tenho três. Tenho um em uso e sempre dois de reserva. Acabou um, já faz umas semanas já que acabou, mas infelizmente não, o dinheiro ali não deu para poder comprar ele. Mas assim que der eu vou comprar e manter. Eu sempre penso em deixar as coisas armazenadas para uma eventualidade do dia para noite aí. Ah, crise política, caminhoneiro em greve, qualquer coisa desse gênero, você tá ali, ó, do dia para noite você tá armazenado, você tá tranquilo, né? Então eu sempre penso nesse formato de armazenamento. E também não só armazenar comida, tem que armazenar de tudo. Mas do jeito que tá caro as coisas, a gente vai fazendo o que dá. É, tem bastante itens agora que eu preciso arrumar, são itens de primeiros socorros. Eu tenho dois kits montados. Eu tenho um kit que eu levava nos acampamentos, meus filhos quando saía. Eu já inclusive tem vídeo no canal. Já tá coisa, tem muitas coisas lá que ainda bem que ninguém se machuca, se corta, se estropia aqui em casa, que o kit tá inteiro ainda.
Então tem muitas coisas lá que precisam ser trocadas. Aquela atadura crepe, gaze. Bem que isso não vence, tem a validade lá, mas não vence. Porém já tá meio amarelado, tá ruim. Então, assim que der, eu vou numa casa médica da vida dessas, comprar isso daí e deixar armazenado. Armazenado não, substituir por aqueles lá. E em casa também tem uma caixinha de primeiros socorros, mas também ali não é grande coisa. Também preciso dar uma arrumada lá. Ainda voltando no estoque de comidas, me pergunta sempre nos vídeos de comida o armazenamento do macarrão. Ali, que você não põe na garrafa PET. Olha, o certo seria, existem algumas técnicas, né, para armazenar o macarrão na garrafa PET e tudo mais. Porém, o que eu faço, inclusive já mostrei também em vídeo passado aí, eu pego esse macarrão, vou lá no mercado comprar, sempre eu faço comprando atacadista, sempre. Primeiro que o preço normalmente é bom, se for comprar mais de uma unidade, o preço é melhor ainda. Então, eu costumo fazer o quê? Eu vou na prateleira, olho lá, que nem esses dias não, semana passada eu fui num atacadista, achei um macarrão lá com um ótimo preço. E que aproveitei, falei, quer saber de uma coisa? Levar um pouquinho a mais e já guarda lá. Que todo domingo aqui em casa é tradição ter a macarronada. Então, aproveitei para levar uma quantidade boa. Aí o que eu pego? É meio trabalhoso, mas eu vou lá nos macarrão lá. Isso daí respondendo a pergunta, não me lembro o nome de quem perguntou. Eu vou lá nas embalagens de macarrão e eu costumo comprar aquele macarrão em formato de parafuso e aquele espaguete. São os dois que a gente costuma comprar aqui. Esse daí sempre vem numa embalagem com ar. E eu acho que na hora de arrumar na gôndola ali, eles pegam e furam ali ou estouram uma coisa para moldar, que ele parece uma bolsa de ar ali com igual chips. O chips não vem inflado com o produto lá dentro, o macarrão também. A maioria das marcas é inflado. Então, o que eu pego? Eu vou procurando pacote por pacote ali, até demora um pouco. Ó, esse daqui você aperta, lógico, dá uma apertadinha na embalagem, não vai apertar com muita força também, que você vai estourar ele. Aperta ali, você vê que não tá vazando o ar, tá intacto, a embalagem tá fechada, vai pro carrinho. Escolhe todos assim, pelo menos no parafuso. No espaguete também dá para fazer isso, um pouco mais trabalhoso, mas por ser pesado eles empilham muito, acaba estourando a embalagem. Depois que eu fiz isso daí, escolhi lá todas as embalagens fechadas. Hora de armazenar aqui, eu ponho assim na prateleira. Agora arrumei um armário legal. Eu ponho no armário lá esses macarrão, sempre vendo que a embalagem não está furada, não tem nenhum vazamento de ar, nada. Tá ali com aquela embalagem de fábrica que é aquele ar. Eu ponho lá, ou na prateleira, não, no armário, ou nos baldes. Eu já tenho macarrão guardado há pelo menos dois, tá? Deve estar beirando os 3 anos. Na embalagem original, ali. Sem problema nenhum, sem problema de estragar, sem problema de bichar. Porém, eu não misturo com mais nada. Fica só. Tem um tupperware grande lá, uma caixa organizadora grande, eu ponho só o macarrão lá dentro e fecho. Eu gosto sempre de jogar as folhas de louro. Fala que isso é coisa de vó, né? Vó jogava folha de louro em tudo, eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto de jogar folha de louro ali, até mesmo nos baldes lá, vai que algum bichinho entre, alguma coisa, não fure a embalagem. E tá tranquilo. Eu nunca coloquei macarrão em garrafa PET. Tá? Eu nunca pus macarrão em garrafa PET. Sempre na embalagem original e sempre funcionou perfeitamente. Nunca deu bicho, nunca deu nada. Agora eu sei que dependendo do armário, por exemplo, no armário da cozinha que eu falo que é o meu estoque primário ali. Se eu pôr ali, deixar armazenado ali, vai que entra algum bichinho, alguma coisa ali, pode furar a embalagem, vai acabar comprometendo tudo. Então, dessa forma que eu disse, guardar dentro de caixa organizadora, nesses baldes próprios para guardar comida, nunca tive problema. Então, o pessoal sempre pergunta, eu ponho na garrafa PET, eu ponho na garrafa PET com louro, eu ponho na garrafa PET com sal, ali sal grosso no fundo. Pô, funciona bem,
Eu sempre vi vídeo de pessoal fazendo, porém eu nunca fiz esse formato, tá? Eu faço sempre desse formato que eu falei. Outra pergunta que me fizeram também, que nem eu disse lá no começo da minha preparação, quando eu conheci o sobrevivencialismo, eu me preparava para um pulso eletromagnético, que era a injeção de massa coronária do Sol. E aí eu tive um comentário também que perguntaram, o que que dá para fazer para se preparar? Isso daí é um negócio meio complicado de se preparar para um evento desse tipo, porque eu penso comigo, se vier uma injeção, um pulso eletromagnético, uma coisa que vai fritar tudo que é eletrônico, dependendo a intensidade disso daí, não precisa estar nem energizado. Por exemplo, a peça que eu tenho, o sistema de energia solar, controlador, aparelhos eletrônicos e tudo mais. Não, se tiver energizado ali, ele vai fritar. Só que pela teoria, dependendo da intensidade aí, na época que eu vi isso, vai fritar a peça ali, aí depois que passou o pulso, tudo, é só substituir aquilo ali por uma outra peça. Mas, como eu disse, dependendo da intensidade, pode queimar e pode torrar até o que está fora da tomada, até o que está guardado dentro da caixa original ali, mesmo sem bateria, sem nada, pode acontecer de queimar, dependendo do pulso, tá? Isso é coisa. Me corrijam aí, quem entende aí, me corrija aí nos comentários, se eu tiver equivocado. Na época, eu tinha a proteção para isso daquela gaiola de Faraday, que é coisa aí que até mesmo ensina em escola, tudo mais. É a gaiola de Faraday, que é basicamente uma caixa com tela que vai evitar que as ondas passem ali e queime. Ela isola, né? Que nem o avião é uma gaiola de Faraday. Se cair um raio nele ali, ele vai dissipar energia por ele mesmo, porque se eu não me engano tem que ter aterramento para que isso aconteça, vai energia ou não, tá? Tem, tem que ter o certo nesse assunto, se você quiser uma preparação dessa, é pesquisar esse assunto, pesquisar bastante. Faz tempo que eu pesquisei, eu tô meio enferrujado nisso daí. O que eu fazia, vou resumir, o que eu fazia na minha época, que eu me preparava para isso, tinha aqueles panetones que vinham em caixa de em lata de metal. Aí o que eu pegava? Eu pegava as coisas mais importantes ali, então, são umas caixas bem grandes, umas latas bem grandes. Quando você até mesmo fazia o teste, eu pegava o telefone, colocava lá dentro, a hora que eu fechava aquilo lá, sinal de telefone, sinal de rádio, aquilo ali é uma garota de Faraday. Apesar de não ser telado, é fechado, sumia tudo. Então minha teoria na época era, tudo que for importante eu ponho aqui. Aí eu pegava essas latas, fazia um revestimento com borracha em todas elas, mantinha sempre fechado. Fiz isso durante muitos anos. Deixava fechado aquilo ali e em cima de uma prateleira de madeira. Então, se viesse alguma coisa acontecer e queimar os itens que eu tinha, o que estaria ali, independente da intensidade, pela teoria, estaria protegido, porque ia dissipar ali a energia em volta ali, como tá fechado e na superfície de madeira e dentro da lata e a lata ainda com borracha por dentro, eu creio que na minha teoria, pelo que eu olhei naquela época, as coisas estariam protegidas. Mas aí a gente está falando num cenário muito apocalíptico demais acontecer. Um pulso que venha a fritar tudo aí. E você vê muito em filme isso, né? Você vê muito em filme. Normalmente se a intensidade for baixa, vai fritar satélite, coisas que estão mais para cima lá, equipamentos mais delicados. Eu acho que o brutão mesmo assim não creio que venha afetar, mas pode ser que afete. Então, essa preparação disso daí é uma coisa que a gente tem tanto problema acontecendo ao nosso redor, né? De tudo aí, como eu disse, crise econômica, pandemia, crise política, tanta coisa. E aí você, tipo, vou fazer, tá certo, eu me preparar para tudo, mas vou fazer uma preparação
ali específica para um pulso eletromagnético, uma invasão alienígena, um ataque zumbi, é meio complicado, né? Tem que estar com bastante tempo e bastante dinheiro para poder fazer isso. Então, hoje, eu vou falar para vocês que eu disse, já fiz por muitos anos. Hoje eu não faço mais, não. Infelizmente, ali, eu nem tenho mais esse espaço para poder fazer esse tipo de preparação. A gente vai torcendo aí para que, se vier alguma coisa e fritar, pelo menos o que tiver energizado ali, a gente tiver o sobressalente para trocar, a gente troca. Agora, se fritar o energizado e o que tá guardado também, aí eu vou falar pra você, viu? É acender os lampião mesmo e acender os lampião a gás. Que ainda tem ali uns lampião a gás. Seria um dos últimos recursos, né? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Que tem vezes que eu falo, o telefone ele desliga aqui e eu fico falando igual um tonto. Mas me parece que até agora tá tudo bem. Já tá chegando nos 30 minutos, hora de finalizar. Pessoal, eu vou pedir aí uma desculpa aí, porque eu tô falando e fica. Parece que eu tô com falta de ar, parece que eu tô afogado aqui. Na verdade, não. É tarde, eu tenho rinite e o nariz tranca e o microfone do celular não tá ajudando. Então muitas vezes eu tô falando aqui que. E aí eu fico. Então, não sei se acaba sendo incômodo, se isso acaba incomodando um pouco vocês aí. Como eu disse, o microfone não ajuda e a rinite à noite piora um pouco, tá? Então, acho que é isso que eu queria falar. Eu tô com o estoque meu lá de arroz. Tem muita garrafa que já foi substituída e eu vou abrir. Então, a hora de abrir elas, tem arroz que tá guardado, se eu não me engano, há 3 4 anos, tá aquele sistema fechado com parafina, tudo mais, que não sei se realmente tem essa necessidade. Fechava com. Tá tanto tempo que tá armazenado que eu não sei se tá com alho ou se tá com louro. Se foi feito aquele processo com álcool. Eu já fiz aquilo lá, não deu certo. De qualquer jeito eu vou abrir ele. Já tá na época já. Não tô afim de ficar guardando 5 anos o arroz, porque se não tem uma necessidade efetiva de estar guardando por 5 anos, eu acho melhor já pegar e consumir para evitar que aquilo ali perca muito valor nutricional, que eu já ouvi falar que perde um pouco o valor nutricional e que possa acontecer de estragar alguma coisa. Aí eu tento fazer um vídeo rápido, abrindo ali, mostrando a situação do arroz e também ver se eu emendo já lá na hora de abrir, já fazer lá na cozinha, cozinhar e mostrar se o arroz tá, a aparência dele e tudo mais, tá? Então é isso mesmo, pessoal. Vou ficando por aqui. Queria ter falado muito mais coisa, mas chega na hora de gravar, dá branco. A mesma anotando aqui no meu super caderno aqui, dá branco. Mas vou fazendo aí, conforme conforme vai indo, eu vou fazendo os vídeos pro canal aí, sempre tentando trazer alguma coisa aí, até mesmo para mostrar ou até dar ideia para vocês sobre conteúdo sobrevivencialista. Tá ótimo, pessoal? Então, tem alguma dúvida aí? Se eu puder esclarecer, deixa nos comentários. Ideia para podcast, deixa aí também se quiser. Eu vou tentar pesquisar, se eu souber eu falo, se eu não souber aí eu não falo mesmo, porque eu vou falar aquilo mais ou menos que eu sei, porque para falar besteira é complicado. Então, prefiro falar somente o que eu sei. Tá ótimo? Então, chegou até o final aí? Deixa um like aí para ajudar, um comentário, se puder compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e tudo aquelas coisas que todo mundo fala. Tá ótimo, pessoal? Então é isso aí. Meu muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo, até o próximo podcast, quando tiver condição de eu gravar, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço a todos.